Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast diretamente do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Mais um tema especial, mais um convidado especial aqui com a gente. Vamos falar da importância de avaliações confiáveis no mercado imobiliário. E para isso a gente tem mais um especialista para bater um papo com a gente. Estamos recebendo aqui com muita alegria o Murilo Reis, ele que é engenheiro há mais de 22 anos, com formação acadêmica e profissional super sólida, possui mestrado em saneamento ambiental, processos construtivos, além de especializações em diversas áreas da engenharia, tá? Como engenharia da segurança do trabalho, engenharia de produção, engenharia ambiental e engenharia de avaliações e perícias. Olha, ele tem uma carreira super sólida e aí há mais de 16 anos ele atua como engenheiro e instrutor na Caixa Econômica Federal e também atua como coordenador e professor de pós-graduação. E isso, obviamente, né, contribui significativamente para a formação de novos profissionais dessa área que é ultra importante. E no campo editorial, ele também é autor dos livros Precisa-se de Engenheiros, Como Preparar Sua Carreira em Bases Sólidas e Engenharia de Avaliações e Perícias, que inclusive ele trouxe aqui um exemplar, vamos falar daqui a pouquinho desse livro, onde ele compartilha sua vasta experiência e conhecimento para ajudar engenheiros a desenvolver carreiras baseadas em fundamentos sólidos e técnicos. Murilo Reis, obrigado pela sua participação, meu querido. Bem, primeiramente eu agradeço o convite, né? Para mim é sempre uma honra poder estar aqui na Feicom, apesar de eu morar bem longe, né, em São Luís do Maranhão, mas todo ano eu estou aqui porque é sempre importante a gente estar por dentro das novidades do mercado e principalmente também para fazer esse network que é super importante. Excelente, Murilo. E eu quero começar perguntando para você qual é a importância, né, de uma avaliação precisa de imóveis no mercado imobiliário e quais os principais objetivos dessas avaliações. Bem, talvez você esteja se lembrando que alguns anos atrás houve um problemão lá nos Estados Unidos, né? Dos imóveis. Sim. Pois é, então esse é um dos papéis. Então imagina o seguinte, olha aí na sua janela aí, agora você está assistindo a gente, e veja todos os imóveis que tem aí, apartamentos, casas, etc. Você conhece alguém que já fez alguma compra no Pix? Não, né? Não. A maioria dos profissionais e dos cidadãos compra o seu imóvel através de financiamento imobiliário. Então, veja só, para que o banco ele possa recuperar o investimento, né, daquele empréstimo que foi feito, ele precisa de uma avaliação de imóvel. Porque se aquele mutuário, né, aquela pessoa que tomou o financiamento, ela não conseguir pagar, o banco precisa pegar aquele imóvel, colocar num leilão e recuperar o dinheiro. Assim a gente tem um mercado imobiliário sólido e o banco consegue então financiar outros imóveis, fazer outros empréstimos e com isso tem todo o crescimento da cadeia da construção civil. Então uma avaliação de imóvel bem feita, de acordo com as normas e com os fundamentos, é importante para a saúde do mercado imobiliário. Falando sobre os principais métodos de avaliação, a gente tem aqui o método comparativo direto de dados do mercado, o método do custo de reprodução, o método da capitalização de renda, enfim, fala um pouco para a gente desses métodos que são importantes serem analisados. Bem, é muito importante a gente pensar o seguinte, né? Eu sempre gosto de dar exemplo de um carro, né? Imagina que você queira comprar um carro usado de um modelo qualquer e aí você tem um amigo, um colega que está lá querendo ter um carro igual aquele que quer te vender. E aí, como é que você sabe se aquele valor está caro ou está barato? Comparando com outros carros daquele mesmo modelo, né, com aquele mesma quilometragem ou parecida no mercado. É da mesma forma que a gente faz a avaliação de um imóvel. Porém, qual é um pouquinho da dificuldade? É que um carro, a gente consegue encontrar outros carros com o mesmo modelo, com uma quilometragem similar, porque é algo que é feito em série, né? No caso de um imóvel, não. Existem várias características que vão influenciar no valor do imóvel, como, por exemplo, a localização, o número de quartos, como, por exemplo, o padrão de acabamento, o estado de conservação. Então, a gente precisa fazer essa comparação, né, feita uma análise estatística, e é por isso que a norma ela bate tanto na tecla que é somente engenheiro e arquiteto que pode fazer isso, para que possa se determinar um valor de mercado daquele imóvel. Agora, tem casos em que a gente não consegue fazer essa comparação direta. Sim. Por exemplo, vou avaliar um prédio público. Eu não vou encontrar outros prédios com tamanho similar, né, área similar, para fazer a comparação de valores. Então, a gente faz o quê?
outros métodos, né, como tu falou, baseado, por exemplo, no custo de reprodução desse prédio, ou, por exemplo, se for um negócio, né, um hotel, um restaurante, eu posso utilizar o método da capitalização da renda, que eu levo em consideração o potencial de faturamento daquele empreendimento para fazer a avaliação dele. Bom, e aí como é que o engenheiro avaliador precisa ponderar esses diferentes fatores, né? Porque, obviamente, tem uma avaliação técnica pessoal de cada um, obviamente, também, o entendimento de mercado, de pesquisa e tal, para chegar a um valor justo, preciso para esses imóveis. Qual é o conselho que você daria? Bem, a gente precisa exatamente isso, né? Ter um olhar do mercado imobiliário. Quem está começando na área, né, que for da área de engenharia ou de arquitetura, às vezes peca um pouco por isso, porque a gente não é acostumado a entender o seguinte: olha, olhando aqui os imóveis aqui no mercado, o que está diferenciando o valor deles? Então, por exemplo, eu tenho lá 2 apartamentos, um vale 400 mil no preço que está anunciado, por exemplo, né, no classificado, e o outro vale 300. O que está fazendo com que haja essa diferença? Qual é a característica? Então a gente precisa fazer uma ponderação, né, dessas características, como eu comentei há pouco. A localização, a área, o número de quartos, o padrão de acabamento, o estado de conservação, para que a gente possa então mensurar o impacto de cada característica dessa dentro do valor de mercado. Então, assim, quando a gente finaliza uma avaliação, a gente tem uma equação matemática que eu substituindo ali o número de quartos de 2 para 3, eu vejo quanto que isso impacta no valor. Então é uma ciência muito interessante. Mas pode existir algum momento que vai faltar parâmetro de comparação. Muitas vezes a gente pode ter aí falta desses dados de subjetividade na análise, um pouco da influência de alguns fatores externos, a região, talvez esse profissional esteja chegando agora naquele mercado também. Esses são alguns momentos desafiadores para o avaliador também, não é isso? Ah, com certeza. Então, por isso que eu falei que é muito importante a gente ter uma conversa com os corretores, que são grandes parceiros nossos. Então, às vezes, o corretor ele consegue compreender, né, o que valoriza mais um imóvel naquele determinado mercado, né? E com isso a gente vai utilizar essas informações para poder exatamente fazer esses testes estatísticos até a gente determinar o valor. E a norma também ela traz uma alternativa que é chamada de campo de arbítrio. Então, por exemplo, se eu estou avaliando um imóvel e ele está num bairro e ele tem uma piscina, e aí todos os outros imóveis naquela região que eu encontrei não tem piscina, então ele tem um diferencial. Então a norma ela permite que eu aplique, né, um percentual para acrescer o valor do imóvel dentro de determinado limite, exatamente por ele conter uma característica que o mercado não tem. Muito bem. Bom, falando um pouco do seu livro aqui, que tem esse tema super importante, né? Engenharia de avaliações. Conta um pouco para a gente como é que surgiu a ideia e qual é o objetivo principal desse livro que você está lançando também. Bem, eu costumo dizer assim que uma das artes que o professor ele tem, né? E eu falo que eu sou há mais tempo professor do que engenheiro, porque eu dou aula há mais anos do que sou formado. Comecei dando aula de matemática em escola. Depois passei quase 10 anos dando aula na graduação. Então eu sinto muita falta de trazer esses assuntos, né, espinhosos, matemáticos, estatísticos, e transformar isso numa linguagem simples. Então é por isso que a gente está desde 2017 nas redes sociais, né, divulgando conteúdo nessa área. E aí eu percebi, né, exatamente essa demanda do mercado por um livro que trouxesse esses conceitos complexos de forma simples. E aí desde 2023 a gente tem esse livro aqui, já foram mais de 2.000 exemplares, né, comercializados em todo o Brasil. Um tema ultra específico, né, ou seja, o meu público é somente engenheiro civil e arquiteto, mas ainda assim é um livro que tem feito bastante sucesso aí, bastante elogios no Brasil, por trazer essa forma didática, né, de explicar conceitos complexos. E é legal porque acaba sendo um grande balizador, né? Como você falou, traz informações importantes. Você é uma pessoa com uma vasta experiência no mercado. A gente sabe que são diversos os fatores, como você mesmo citou aqui, que são levados em consideração na avaliação. E acho que ele funciona mais ou menos como um guia prático aí também, né, para os profissionais, não é isso? Exatamente. A gente fala muito aqui tanto da parte técnica, né, que é super importante. Ninguém consegue fazer engenharia, arquitetura sem ter uma sólida formação. Mas o que eu percebi muito é que tem muitos profissionais que saem da faculdade com essa sólida formação, mas não sabem onde aplicar essa formação. Então, às vezes, não tem ali uma remuneração atrativa, né, na esfera privada, ou os concursos também públicos eles estão cada vez mais, né, difíceis no Brasil. Então, quando a gente percebe oportunidades do profissional de engenharia, de arquitetura,
dentro dessa área, ele conseguir uma boa remuneração, a gente mostra para ele os caminhos para isso. Então, o livro ele traz tanto aspectos técnicos quanto aspectos de mostrar as oportunidades do mercado, onde é que o profissional consegue trabalhar, como é que ele se credencia nos bancos, como é que ele se cadastra nos tribunais para atuar como perito judicial. Essa é a temática principal do livro. Obviamente o livro muito mais aprofundado, mas aqui para quem está acompanhando a gente agora, Murilo, que recomendações você daria para o profissional que quer ingressar nessa área, quer se especializar, quer entrar realmente com confiança na carreira aí como avaliador? Bem, isso é uma coisa bastante interessante porque, assim, embora a legislação ela diga que todo engenheiro e todo arquiteto possa fazer avaliação de imóveis e perícias, mas é um assunto que muitas vezes, né, na maioria dos casos, ele não é abordado na faculdade. Eu costumo dizer que o engenheiro, que o arquiteto, ele sai da faculdade achando que o trabalho dele é só fazer obra e projeto, projeto e obra, obra e projeto. Mas existem uma série de outras alternativas para que ele possa rentabilizar e ter lá a sua formação profissional e sua realização também. E a área de avaliação de imóveis é uma dessas. Então, assim, da mesma forma que a norma permita que eu, Murilo, faça uma ponte, eu, Murilo, nunca fiz ponte nem de picolé. Então, não adianta a legislação permitir se eu não sei. Então, o primeiro passo é busque capacitação nessa área, porque a legislação já permite que você atue nela. Então, às vezes, falta só o quê? O conhecimento. Outra coisa que é muito importante, que às vezes eu percebo que falta um pouco dessa gana em alguns profissionais, é estar presente em locais como esse aqui. Como, por exemplo, a FEICOM, que é gratuito. Tem aqui todas as novidades, né, do mercado, da construção, e às vezes as pessoas não vêm aqui. É importante para você ter conhecimento e principalmente fazer esse network. Então, estar presente em eventos, em feiras, em congressos é fundamental para que a gente possa enriquecer a nossa base, né, de conteúdo, mas principalmente que a gente possa interagir com outros profissionais. A gente cresce muito quando a gente está fazendo essas conexões e por mais que a gente tenha livros e cursos, nada substitui esse aperto na mão, esse olho no olho, trocar um cartão de visitas aí, é isso que vai abrindo alternativas para a gente. Agora, quem está acompanhando a gente, tanto profissionais da área que querem obter mais informações, trocar mensagens com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, e aquelas pessoas também que gostariam de ter a sua consultoria, um suporte seu para alguma questão específica, como é que podem te encontrar nas mídias digitais aí, os canais de comunicação com você, Murilo? Bem, o nosso principal canal hoje é o Instagram, né, que a gente tem lá com mais ou menos hoje 130 mil profissionais que nos seguem, é o @eng.jmuriloreis. E lá, a cada 2 ou 3 meses mais ou menos, eu costumo fazer uns cursos gratuitos, né, que é exatamente para introduzir o profissional nessa área. E obviamente que se esse profissional ele se encantar com essa área, se ele encontrar, achar que aquilo ali é para ele, porque assim, não adianta também eu querer entrar numa área, seja qualquer, da engenharia, da arquitetura, porque é isso que está dando dinheiro no momento, por exemplo. Porque eu vou me frustrar. Porque eu só vou conseguir realmente, de fato, ganhar dinheiro em qualquer coisa se eu tiver paixão por aquilo. Sim. Se eu não tiver paixão, eu não vou conseguir estudar aquilo, me dedicar. E o sucesso ele só vem com muito trabalho, com muito empenho, com muito estudo. Então, por que eu faço esses cursos gratuitos, né? Porque o profissional ele pode sentir ali degustar, ver, é isso aí, gostei, vou me capacitar. Ou ele pode dizer, não é para mim, e tá tudo certo. E aí, no final, obviamente, a gente abre vagas, né, tanto nos nossos cursos quanto nas nossas pós-graduações, para quem quiser se aprofundar nesse tema. Muito bom, olha, tivemos uma aula aqui com o nosso Murilo Reis, engenheiro especialista em avaliação imobiliária, conhece muito do assunto, entre em contato com ele deixou os canais aqui também, super importante esse tema, né? E como ele mesmo disse, né? Eu acho que vale para todas as profissões, né, Murilo? Quando a gente faz com amor, a coisa acontece de forma natural. Se for atrás do dinheiro só, às vezes não é bem aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Na verdade, é o dinheiro que vem atrás. Exatamente. O dinheiro vem atrás de quem faz as coisas com paixão. E quando falo paixão, não é simplesmente de gostar, porque eu só vou conseguir, de fato, me aprofundar em algo se eu gostar daquilo. Então, e eu só vou conseguir ter resultado se eu for referência. Para ser referência, eu preciso estudar. Eu não vou conseguir estudar seguidas horas de algo que eu não goste, só porque me falaram que dá resultado. Então, é muito importante isso, a gente saber que o sucesso e o resultado ele não vem da noite para o dia, é preciso que a gente tenha, né, horas sentados estudando e eu preciso de ter paixão por aquilo que eu vou estudar, senão a coisa não flui. Muito bom, fica a dica aí para você, inclusive do livro dele aqui, ó, Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos,
está aqui em tela, você pode acompanhar, tá? E deve estar disponível nas principais plataformas aí para você poder adquirir o seu exemplar. Como ele disse, pode ser aqui um grande caminho para você que quer se especializar nesse assunto e atender melhor os seus clientes. Murilo, mais uma vez, obrigado. Sucesso. Agradeço demais aí a participação aqui. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Murilo Reis bateu um papo aqui com a gente, diretamente do podcast no estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Logo, logo tem mais episódio novo para você. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!